Próximo domingo, Dia das Mães. Uma data que para muitos é uma data comercial, mas tenho certeza que para a maioria dos brasileiros é uma data em que vamos homenageamos aquela que nos deu a luz, que nos deu o cuidado e que tem uma preocupação conosco desde da gestação até na idade adulta. Eu tenho 42 anos, vou passar o final de semana com a minha mãe e ela toda semana me liga e pede que Deus me abençoe nos meus passos e demonstra a sua preocupação. E eu venho à tribuna para fazer uma reflexão do quanto as mães brasileiras têm sofrido com estas questões da criminalidade e da marginalidade dos menores. Algo que vem tomando conta do cenário nacional, da imprensa nacional. Vários são os projetos que nós temos aqui tramitando no Senado Federal, também na Câmara, para discutir essa questão da maioridade ou da minoridade penal. Eu tenho também um projeto nesse sentido, apresentado há mais de um ano, que não busca reduzir a idade penal, mas busca dar uma solução do ponto de vista de darmos ou de termos uma sensação de punibilidade. Porque, no meu entendimento, senhora presidente, o menor, num primeiro momento, ele está desassistido. Quando ele está desassistido, a criminalidade, núcleos, principalmente do tráfico de drogas, utilizam esse menor ou venham a cooptar esse menor para a prática de delitos reprimidos pela nossa legislação. Sob o manto de que este menor, ou que a este menor, a lei maior ou a lei mais grave, a lei mais severa, não atinge. E há uma sensação de impunibilidade. E também de que ao menor, quando alcança a sua maioridade, a sua ficha é apagada. Recentemente, numa viagem a convite do Exército Brasileiro, alguns militares me confessavam a dificuldade que eles têm hoje de obter os antecedentes criminais dos menores que se alistam para as Forças Armadas. E, às vezes, acabam indo para dentro das Forças Armadas menores que têm vínculo com o tráfico de drogas, com organizações criminosas, que vão ser capacitadas no manuseio e na utilização de armas, ou vão estar próximas. E eles querem extirpar isso. Mas a legislação não permite, porque não podemos divulgar os atos criminosos cometidos por esses menores. Qual que é a sugestão que eu dou ao Congresso Nacional através do projeto de lei que, curiosamente, levou o número de 190 de 2012. 190 é tido no Brasil todo como o número da polícia, né? Que está hoje na CCJ aguardando distribuição para a relatoria. É que mudar a Constituição Federal é mais demorado. Uma proposta de emenda constitucional depende de votação em 2 turnos, nas 2 casas, de 3/5 dos seus membros, e é um tema muito polêmico. Mas eu estou sugerindo mudarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já não é mais criança e nem adolescente. Já tem 22 anos, é de 1990. Então já é adulto. E o Brasil, como qualquer país do mundo, vive uma constância mudança e uma velocidade cada vez maior. O que eram costumes na década de 40, 50, na década de 80, não são mais os costumes de hoje. E nós, legisladores, regulamos os costumes, porque este é o poder dado pelo cidadão ao Estado para regular o seu convívio em sociedade. E nós, brasileiros, que tínhamos o costume na década de 60, de 70, de 80, de respeitarmos os nossos pais, as nossas mães,
de respeitarmos os mais idosos, a criança, o adolescente, ao próximo, a conviver harmonicamente, ou pelo menos mais do que é hoje. Não temos mais essa realidade. Por que isso? É fato, a migração para os grandes centros, cada vez mais a aglomeração, os problemas com a mobilidade urbana. Um cidadão, para conseguir chegar no seu trabalho 2, 3 horas no ônibus, no metrô, no trânsito parado, ou seja, sai de casa, o seu filho está dormindo. Não é diferente quando retorna para casa. Não há mais o convívio familiar como se havia há 3, 4 décadas atrás. A realidade do Brasil é outra, do mundo é outra. E se nós regulamos os costumes, nós temos que mexer na legislação que regula a convivência em sociedade. E eu sugeri ao Congresso Nacional, ao Senado, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para nós regularmos o convívio em sociedade com os menores, para que haja uma sensação de punibilidade a esse menor. São 2 pontos específicos. O primeiro deles é de que o menor reincidente, que venha cometer um crime grave, um estupro, como esses que vocês, todos brasileiros, acompanharam essa semana, ocorrido dentro de um ônibus na cidade do Rio de Janeiro, como aquele de um estudante que assassinou o seu colega em São Paulo, algumas semanas atrás, como aquele ocorrido aqui em Brasília, que o menor assaltou uma empresária para roubar 4 rodas de um carro, matou-o a inúmeras facadas e ainda incendiou o carro e a empresária ao final, como tantos outros que nós estamos assistindo no dia a dia, crimes graves. Neste caso, independente da idade do menor, ele vai responder pela pena do Código Penal, e não mais pela pena do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no máximo pode chegar a 3 anos. De acordo com o crime, responde pelo Código Penal. No entanto, o segundo ponto é que, uma vez condenado a um determinado tempo de prisão, ele vai até completar 18 anos para o estabelecimento prisional adequado à sua idade. E lá, nós vamos tentar minimizar os efeitos que a sociedade causou a esse menor, tentando ressocializá-lo. Restando pena a cumprir, quando completar 18 anos, vai para o estabelecimento prisional comum, como qualquer cidadão brasileiro. Não podemos mais admitir de que a sensação de impunibilidade e de que o menor, que é tido como protegido, seja utilizado por organizações criminosas, venham cometer ou assumir, muitas vezes, os crimes cometidos por outros, porque a ele não há pena que atinja da forma como atinge os demais cidadãos brasileiros. Então, senhora presidente, eu venho pedir aos colegas senadores que possamos fazer um movimento para agilizar na tramitação dos projetos desta natureza que tem aqui no Senado Federal, enaltecendo a iniciativa do senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que, na data de ontem, aprovou na comissão um requerimento para a realização de 2 audiências públicas aqui no Senado Federal, com representantes de todas as classes e áreas, para debater este tema e para que nós possamos, então, prosseguir na votação e aprovação dos projetos de leis dessa natureza. Eu acho que, desta forma, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, nós estaríamos fazendo uma justa homenagem às mães brasileiras, dando a elas um respaldo à vida, uma garantia à vida, um convívio em sociedade um pouco mais harmônico, um pouco mais decente, porque nós sabemos, e é muito claro, e nós sentimos isso no nosso dia a dia, a sensação da impunibilidade por crimes cometidos por menores cada vez é mais patente, cada vez é maior. Muito obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde a todos.